Sejam muito bem-vindos a mais um programa Bem-Estar ao Vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Gisele Bortoleto e hoje nós vamos falar sobre os riscos da automedicação. É assim, um comprimidinho para dor de cabeça aqui, um remedinho para uma dor muscular ali, um outro comprimidinho para baixar um pico de febre. Quem é que nunca tomou um medicamento sem nenhuma orientação médica? O grande problema é que todo medicamento ele tem um efeito colateral. E você tomar um remédio sem você conhecer, você pode estar causando um problema muito sério para a sua saúde. Os medicamentos são a principal causa das intoxicações no Brasil e no mundo. Quem está aqui com a gente também é a repórter Juliana Ribeiro. Olá, Ju, quem são os nossos convidados que vão falar sobre os riscos da automedicação para a nossa saúde? Olá, Gi. Eles são o médico Carlos Alberto Caldeira Mendes, do Serviço de Emergência Clínica e UTI do Hospital de Base de Rio Preto, coordenador do Centro de Assistência Toxicológica, o CEATOX, e a farmacêutica bioquímica da Unimed de Rio Preto, Andréia Belentani Pitarelli. Obrigada, Andréia. Para você que está nos assistindo, já vamos estar falando desse assunto sobre medicamentos, né? Comece a mandar suas perguntas, tire suas dúvidas, nós estamos aqui para poder ajudá-los. E nós vamos começar o programa perguntando para vocês: existe realmente risco em tomar medicamento por conta própria? E aí, quem começa? Sem dúvida nenhuma existe um risco, né? Qualquer tipo de medicamento tem seus efeitos benéficos e pode ocasionar efeitos colaterais. Então, se a pessoa toma um remédio sem nenhum tipo de conhecimento, sem nenhuma orientação, corre o risco de acontecer algum problema que prejudique a saúde. Concorda, né, André? Sim, as interações, né? Às vezes ela toma uma interação medicamentosa, um risco de de toxicidade, a interação um anula o efeito do outro ou potencializa, né? Na verdade, atrasar o diagnóstico, porque às vezes um paciente está com uma dorzinha de cabeça, como você mesmo disse, e ele vai tomar um analgésico, porque assim, é cultural, né? Vou aliviar a dor, mas às vezes ele mascara uma doença muito mais grave, né? Uma meningite, por exemplo, ou até mesmo um tumor, como já vivenciei uma reação dessa. Doutor Carlos, é comum aparecer paciente no CEATOX, não só no CEATOX, mas no hospital de base com intoxicação por medicamento? Quando você vê algumas estatísticas a esse respeito, realmente tem um número muito grande, né? No Centro de Assistência Toxicológica, eu fiz uma pequena revisão, a gente tem em torno aí de 50 pacientes que entram em contato com o centro em virtude de problemas de saúde acontecidos por terem tomado medicamento sem orientação, por automedicação. Esse número é um número muito pequeno no que a gente imagina que possa existir. Essas são as pessoas que realmente apresentaram manifestações mais graves e que procuram assistência médica. A gente imagina que tem um número muito superior de pessoas que se automedicam e que às vezes passa batido, inclusive pelo diagnóstico médico. Ela chega às vezes passando mal no local, não comenta, não conta que tomou uma coisa ou outra e acaba passando batido esse diagnóstico. Ou ela mesmo tem uma dor no estômago por uma intoxicação daquele remédio, ao invés de procurar ajuda, ela já toma um outro remedinho para o estômago em cima. Muitas vezes, se a pessoa conhece um pouco dos efeitos das medicações, por experiência própria ou por outras pessoas, é muito comum a pessoa se automedicar até onde puder. Bacana. E me fala uma coisa, quais são os remédios aparentemente inofensivos que as pessoas tomam por conta própria e que escondem os riscos? Eu acho que o campeão aí, o doutor pode até me corrigir, são os analgésicos e os anti-inflamatórios,
que aparentemente vai só aliviar uma dorzinha. Os antiácidos para dores de estômago também, acho que está ali, esses 3 são os campeões na automedicação, e que aparentemente inofensivos, eles podem estar mascarando uma doença muito grave, muito séria, e às vezes até também o excesso, né, na ansiedade de resolver melhor, esse excesso aumenta também os efeitos colaterais. Os medicamentos de venda livre, aqueles que não têm tarja, também não vou chegar no extremo de dizer que nada pode ser utilizado pela população. Já pensou se qualquer coisa a pessoa tivesse que obrigatoriamente passar por um profissional, por um médico? Não iria haver médico suficiente para tratar de pequenos males, né? Mas é por isso que existe, não é só no Brasil, é no mundo todo, esses medicamentos analgésicos para dor de cabeça, às vezes para gripe, que são de venda livre. E são de venda livre não é porque, né, a Anvisa ou o governo quer prejudicar a população, é porque efetivamente, com um mínimo de bom senso, você deve utilizá-lo por uma dor de cabeça passageira, por um mal menor. Mas a persistência desses sintomas, né, é importante que a pessoa aí comece a procurar, porque o risco maior é utilizar medicamentos de maior potencial de intoxicação, né? Então, os próprios anti-inflamatórios, como a Andréa falou, que pode ocasionar interação com várias outras drogas, com antihipertensivos, prejudicar o rim, e outros medicamentos que aí sim você deve ter mais cuidado em utilizá-los. Nós conversávamos antes do programa, eu perguntei, gente, mas por que o brasileiro ele toma tanto remédio por conta própria? Vocês disseram que não é o brasileiro, que é o mundo todo isso. Eu dei uma pequena avaliada, né, nessas poucas horas antes aqui da entrevista, e a gente vê que tem vários estudos, né, demonstrando cada população, cada país, um nível aí de uso de medicamento. O Brasil realmente é um dos que mais toma. Isso tem muito a ver, às vezes, com uma certa rigidez na legislação. Tem vários países que os medicamentos de venda livre são mais raros, são mais difíceis, quase sempre tem que utilizar uma receita. Mas mesmo esses países com uma rigidez na prescrição, tem medicamentos analgésicos tal, que você pode utilizar. Então a facilidade na compra e na venda, na opinião de vocês, ela realmente tem a ver. Auxilia? O fato, acho que a Andréa, que é farmacêutica, ela visualiza isso, né, acredito com muito mais frequência que eu, mas as pessoas vão na farmácia e realmente elas tentam se consultar, ou então já vão com o diagnóstico feito por elas e solicita medicamentos, né? Há alguns anos houve uma lei que impede a venda de antibióticos sem receita médica. Boa parte da população ficou incomodada de não poder se automedicar com antibiótico, que é um absurdo, né? Todo mundo é proibido que se utilize sem receita. André, para você ter pontuado esses tipos de remédio, provavelmente é o que você mais vê a saída realmente nas farmácias, né? Sim. A gente sempre tem um analgésico na bolsa, sempre tem um remédio ali para acudir, né? Que ele realmente parece inofensivo. Mas assim, que alerta que vocês dariam para a população, até que ponto eu pegar um analgésico naquele momento que eu tô com aquela dor de cabeça e aquela dor se persistir por vários dias e eu continuar usando sem ir ao médico, começa a ser um risco? Na verdade, é aquilo que o doutor falou. É até descabido a gente falar, não, você não pode tomar um analgésico em momento algum. Não, pode, está com dor e deve, mas desde que isso esteja dentro, passou, aliviou os sintomas, se isso começa a ser constante, frequente, significa que algo não está bem, não está legal. É uma resposta do organismo que você precisa procurar um profissional, entendeu? Habilitado. Então, a partir do momento que isso se torna um excesso, uma frequência, não é legal. E assim, dentro ali de uma farmácia, de uma drogaria, o farmacêutico ele tem até um papel assim, ele tem a capacidade, só que ele tem um limite, ele tem que saber o limite, né, assim, para intervir entre a saúde e a doença mesmo. Então ele aconselha, ele tem que dar, e é papel dele já pontuar o paciente de todos os riscos que uma automedicação pode
gerar. E já orientar também, né, como usar a medicação, por quanto tempo, e já até pontuar, persistiu, procure o médico, ele tem que encaminhar, é o dever dele. Entendi. Vocês acham que a falha que a gente tem no nosso sistema público de saúde ajuda as pessoas a se automedicar? O senhor mesmo falou que seria inviável, imagina, qualquer dorzinha procurar um médico, a gente não teria essa condição. Mas já tendo essas filas que a gente acaba vendo no sistema público de saúde, se fosse para tudo também chegar no médico, isso também contribui para que as pessoas se automediquem, doutor? Sem dúvida, né? Eu acho que, inclusive, vamos dizer, hoje as pessoas ainda reclamam muito do SUS, mas eu que já sou há muito tempo profissional de saúde, a gente vê que pouco a pouco existe uma melhora, né? Há 30 anos nem se imaginava os procedimentos que existem no SUS ou nos postos de saúde, você ter acesso aos serviços de emergência, o SAMU, uma UPA que está aberto o tempo todo. Mas mesmo assim, é difícil, se não tem algo muito emergencial, que está um pouco mais controlado hoje, você vai marcar uma consulta, ainda Rio Preto ainda é uma ilha até de... né, o serviço de saúde funciona razoavelmente bem. Agora, eu imagino em vários lugares do país onde a dificuldade de médico é imensa. Então, eu acho que não há outra saída. Muitas vezes essas pessoas acabam por tentar se tratar de alguma maneira, né, sozinho. Não só, às vezes, com medicamentos de farmácia, né, muitas vezes utilizam plantas e outras coisas que não são isentas de risco. É importante lembrar que esses medicamentos ditos naturais, que têm venda pela internet ou que as pessoas até pegam plantas para fazer, se a pessoa não tiver um conhecimento muito adequado, corre um enorme risco de também passar mal com esses produtos. E eles muitas vezes interagem com medicamentos, as próprias bulas dos remédios trazem esse alerta. Perfeitamente, como a Andréia comentou já de cara, né? Você tem vários medicamentos para o coração, né, para pessoas que têm derrame, que têm problema vascular. Vários medicamentos podem inibir ou potencializar esses efeitos, ocasionando até casos graves de sangramento, por exemplo. Se posso dar um oi para os internautas? Por favor. Tem bastante gente nos assistindo, o Álvaro Mantelo, a Célia Gonçalves, a Edneia Brandão, Caroline Galhardi, o Ricardo Machado, ele acabou de comentar até mesmo que nós pontuamos agora. Vai no médico com dor abdominal, os exames ou encaminhamentos são muito demorados pelo SUS. Isso sim força as pessoas a se automedicar para combater as dores, né? Nós acabamos de falar sobre isso, como às vezes o sistema também não colabora, né? Tem mais gente assistindo aqui também que merece um oi, porque é assíduo aqui da gente, viu? A Rita Zeinojo, ela está sempre aqui com a gente. Eu quero perguntar para vocês o seguinte: além de fazer mal, ele cria dependência. Você tomar alguns medicamentos, você torna o seu organismo dependente ou mais resistente? Sim, ao longo do tempo, ao longo do quanto você toma, você pode ficar, seu organismo pode ter uma certa resistência e você não ter mais, sentir o efeito da medicação. Né? Isso é muito comum, né? Na verdade, o doutor foi bem lembrado, ele falar agora acho que foi em 2010, se não me engano, que entrou a proibição de venda de antibióticos sem a retenção da receita, né? Que hoje é necessário. Os antibióticos é gravíssimo, porque as bactérias, elas ficam, você tomando indiscriminadamente, elas adquirem uma certa resistência e aí o seu organismo fica resistente àquele antibiótico e cada vez antibióticos mais potentes precisam ser utilizados, né, para o combate das infecções. Mas não somente com os antibióticos, os próprios analgésicos, o organismo ele vai ter, ao longo prazo, ele vai se tornando resistente. Doutor? Um dos que me vem à cabeça agora é exatamente o tratamento de dor de cabeça. Tem vários medicamentos que são específicos para enxaqueca e o uso indiscriminado desses medicamentos, boa parte da população não sabe, mas o uso dos medicamentos acaba por propiciar a dor de cabeça. E uma das terapêuticas é você suspender esse tipo de remédio por 2 meses, 3, para ver se a dor de cabeça desaparece.
mas ele faz exatamente depois do uso muito constante o efeito contrário. Ele é que acaba por causar o problema. Ô, Andréia, e nós estamos falando muito da automedicação, né? Mas quando a pessoa chega na farmácia, que ela não teve uma orientação de um médico, ela não conseguiu ser atendida, até que ponto vocês conseguem estar pontuando uma medicação que pode ser utilizada, que não vai afetar essa pessoa, que não vai entrar num laudo médico? Como é que funciona essa parte do farmacêutico, quando as pessoas buscam ajuda? Na verdade, o farmacêutico, ele pode e deve, né, esses medicamentos não tarjados, né, não é que eles são mais... A gente pode, deve orientar, utilizar. Eu acredito que se eles fossem, se pudessem, ainda tem um decreto, ainda está para ser aprovado no Senado a questão de você poder fracionar melhor esses medicamentos. Isso evitaria depois esse estoquinho que as pessoas gostam de ter em casa, essa farmacinha, né? Por ela tomar ali por aquele determinado período, porque essa facilidade de você ter isso também na sua casa, às vezes, estou com um pouquinho de dor de cabeça, vai lá e toma. Às vezes nem seria necessário, né? Às vezes é só um cansaço, um estresse. Então, se ela não tivesse, às vezes, ali na casa, se ela não tivesse comprado naquele primeiro momento, talvez evitaria. Então, assim, esses medicamentos a gente orienta dessa forma, como usar, por quanto tempo, mas se caso persistir, tem que procurar um profissional habilitado, um médico, né, ou dentista, que seja, dependendo, né, a gente não sabe dependendo do que se trata. Mas somente isso mesmo. Nós estamos falando bastante em interação medicamentosa. Mas as pessoas acham, eu vou tomar um remedinho de dor de cabeça, eu vou tomar um pro estômago também, eu vou tomar uma vitamina. E não sabem que a interação entre esses medicamentos fazem mal. Vocês podem lembrar, as pessoas que estão em casa, quais são as principais combinações que acabam fazendo realmente mal? Bom, tem dos medicamentos mais comuns, né? Então, talvez os de maior uso, como a André já comentou, elencando os principais, a gente tem os anti-inflamatórios, que pode ocasionar interação com medicamentos para coração, pode aumentar a pressão, eles podem ser associados a outras drogas que também podem ocasionar lesão renal, piorar um quadro se o paciente já tem uma função renal mais comprometida. Isso é muito mais comum nos pacientes mais idosos. Então é importante lembrar que também os pacientes mais idosos são mais sensíveis aos vários efeitos adversos desses medicamentos, e nesses pacientes idosos são os que mais tomam remédios, né? Às vezes eles têm uma verdadeira quantidade enorme de remédios para coração, para artrose, né, para pressão, para diabetes. Qualquer associação de outro medicamento pode realmente prejudicar muito. O uso de corticoide em pacientes que têm diabetes, né, isso desregula muito o diabetes, né? E eu conheço muitos pacientes que fazem uso indiscriminado de cortisona, né, compram na farmácia, apesar de ser tarjado, existe uma venda, e faz uso, e realmente a gente vai ver, interage com, né, prejudica enormemente várias patologias sem o paciente ter essa ideia. André, a mulher geralmente faz uso da pílula anticoncepcional. O anticoncepcional, aparentemente inofensivo, ele interage com vários outros medicamentos. Interage, também. Inclusive também com os antidepressivos também, né? Interage, então por isso que precisa a orientação de como tomar, não que quem faz uso de um medicamento não pode, então eu não posso fazer, pode, desde que seja tomado de certa forma, os horários certinhos, entendeu? O doutor falou que as pessoas acabam, a gente estava conversando fora do programa, né, que as pessoas acabam seguindo a orientação, às vezes do vizinho, mas não recebe orientação do médico, né? Eu tenho um avô que eu costumo brincar com ele e falo assim, o senhor se formou onde mesmo? Qual que é a faculdade? Porque nunca vi uma pessoa que gosta de passar uma receitinha caseira, que passa um remedinho para as pessoas como ele. E a gente vê assim, hoje com o Google, as pessoas também já chegam nos consultórios, nas farmácias, se medicando, né? Estão dizendo, eu procurei ali na internet está me dizendo que eu tenho esse sintoma e eu quero tomar esse remédio. Como que funciona isso para vocês? Como orientar essas pessoas?
A busca na internet, a busca pelo vizinho que tomou e que fez bem para ele, mas nem sempre o que faz bem para mim vai fazer bem para o outro. É algo cultural, é algo que precisa ser revertido. Tem essa necessidade. Como que a gente pode mudar, se é que a gente precisa mudar isso no comportamento das pessoas? Olha, eu tenho visto até na prática do consultório que muita gente realmente busca uma informação. O problema é você saber qual é a informação boa. Esse é o maior problema da internet. Tem muita informação, só que a gente não sabe, a maioria das pessoas não consegue determinar o que é bom e o que é ruim. A gente vê muito lixo, né? E prejudica, que são coisas que realmente prejudicam a saúde das pessoas. Via de regra, você não deveria ter uma propaganda muito grande em cima desse tipo de coisa na internet, porque isso induz as pessoas a comprarem, a se automedicarem, inclusive com vários medicamentos que não existe como, eu imagino, você retirar ali o site, mas vários medicamentos que nem registro tem na Anvisa. Isso do Google até existe uma orientação, mas muitas vezes você vai ver sites que promovem assim, a venda de medicamentos pela internet, que são ditos naturais, cheios de raízes da Amazônia, não sei o que. Muitos desses medicamentos não têm registro na Anvisa e não tem nenhuma raiz. Na verdade, eles têm remédio mesmo. Tem anti-inflamatório, tem corticoide. Eu até costumo brincar, porque eu falo assim, se está funcionando, não, a senhora usou, melhorou, então não é nenhuma raiz. Isso aí tem remédio mesmo, né? E eu falo de propriedade porque várias vezes, em vários congressos, as pessoas pegam medicamentos desse tipo, fazem uma análise laboratorial e verificam que só tem remédio comum de farmácia. Já que nós estamos falando em Google e internet, outro dia circulou pelas redes sociais um quadro na entrada do consultório de um médico. Você que já se consultou com o Dr. Google e está vindo em busca de uma segunda opinião, por favor, consultar Dr. Yahoo. Não é? É uma boa opção, né? Já que está só na internet, só digitando na internet. Não é uma coisa ruim de jeito nenhum. O problema é você conseguir determinar o que é bom e o que é errado, né? Porque tem de tudo lá. Gente, não é só remédio para dor disso, dor daquilo que as pessoas tomam. De alguns anos para cá, a gente tem visto uma onda muito grande de suplementos, vitaminas, complexos vitamínicos. Existe algum risco também de tomar esse tipo de medicamento? Que não é considerado medicamento? Na verdade, vitamina é um medicamento. Tudo que é em excesso, se tomar de uma maneira descontrolada, faz mal. Inclusive as vitaminas, as próprias vitaminas mesmo. Então, às vezes, o paciente ele não precisa daquela vitamina, ele não precisa, o organismo dele não precisa. Então, o excesso, essa hipervitaminose também é prejudicial. As pessoas não só se automedicam, elas têm a mania também de aumentar a dosagem no meio do caminho. Como uma aspirina já não... Desculpa... Um ácido acetil salicílico nessa dosagem não está fazendo mais efeito, eu vou tomar 2. Isso As pessoas fazem muito isso. É um grande risco, porque os efeitos colaterais também são maiores. Esse excesso, né? O efeito colateral também é muito maior. Existe uma ideia que, por exemplo, no caso de vitaminas, como tem algumas propriedades em determinadas vitaminas que tem algumas pessoas que entendem que tem que dar altas doses. Mas está mais do que comprovado que várias vitaminas em altas doses são maléficas, né? Eu estava comentando com você agora, hoje está uma moda de reposição de vitamina D, não se sabe muito bem qual é o limite mínimo que você tem que ter. E nós já tivemos lá no hospital de base, não eram casos de intoxicação grave por vitamina D por pessoas que fizeram um comprimido com uma concentração muito alta, se enganaram, acabaram tomando mais do que o necessário e os pacientes ficaram muito graves, né? Então, qualquer tipo de medicamento, qualquer tipo de substância que você imaginar, isso já foi dito há muitos anos, né? Pode se transformar num veneno.
O que diferencia o veneno do remédio é a dose. Doutor, e ao longo dos anos, essa automedicação, quais são os órgãos que são afetados? Isso vai depender do tipo de medicamento que você utiliza. Tem drogas que, se você tomar em excesso, né, podem ocasionar problemas gravíssimos de coração, de intestino, do estômago, né? Depende do tipo de medicação. Mas esses problemas, muitas vezes, eles são silenciosos, eles só vão aparecer alguns anos depois. Sim, uma das coisas clássicas que a gente vê e tem medo, né? Por exemplo, o uso de anti-inflamatório, de uso, muita gente utiliza, dependendo, tem algumas doenças crônicas, que utilizam o anti-inflamatório todos os dias durante anos. Isso pode ocasionar malefícios, né, para o rim, por exemplo, só vai perceber quando está alterado. Então, normalmente o médico, não quer dizer que isso está errado, mas o médico que faz esse tipo de prescrição, por exemplo, ele acompanha, diferente de uma pessoa tomar, né, sem saber das possibilidades que podem ocorrer. Sempre que a gente medica, a gente tem que fazer uma avaliação do benefício e do risco. A gente sabendo do risco dos remédios, porque todos têm, então você tem que acompanhá-lo para impedir que isso aconteça. Gente, o nosso bate-papo está muito bacana, nossos convidados são ótimos, mas nós vamos ter que encerrar. Eu quero só fazer uma última pergunta para eles. Vocês já disseram quais são todas as implicações na automedicação. Eu queria que vocês dissessem para quem está em casa qual é a solução para minimizar esse problema, para que isso não aconteça como acontece hoje. A solução, bom, eu acho que está muito envolvido com a questão da saúde. E para mim, a automedicação hoje, vou falar no Brasil, vou falar no nosso país, é um problema de saúde pública. Está muito envolvido com a nossa saúde, como a gente começou falando, em nosso sistema de saúde, né? Então, você erradicar isso, acho difícil, né? Mas eu acho que o papel que a gente tem que ter é mais de conscientização. A gente tem que conscientizar o paciente dos riscos que ele corre em se automedicar. Ele tem que ter essa ciência. E tentar, de qualquer forma, promover o uso seguro, racional de medicamento. Né? É isso, doutor Carlos? Então, são programas como esse, né, que eu acho que ajudam muito a fazer com que a pessoa pense duas vezes e compreenda os riscos disso, né? Acho que o mundo todo e o próprio Brasil, como a Andréa falou, elas têm até o dia, né, de uso racional de medicamentos, se não me engano. Sim, né? tem. Exatamente para levantar, né, esse pensamento nas pessoas de ter um cuidado maior na hora de tomar uma medicação, pensar duas vezes, ver se realmente não há necessidade de procurar um profissional. E dia 5 de maio é esse dia da conscientização. Gente, muito obrigada a você que esteve aí com a gente. Na semana que vem nós estamos de volta. Agradecer a Juliana, agradecer a Andréia, agradecer o Dr. Carlos. Nós estamos sempre aqui com vocês. Muito obrigada. Até a semana que vem.